Bom, vamos lá, então, nosso quarto encontro da dos grupos de apometria. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre mestres ascensos, outros seres de luz e um pouquinho sobre vibração e física quântica. Trouxe aí um pensamento da Helena Blavatsky, que ela fala que a verdade não é para todos, mas apenas para aqueles que estão preparados. Eu trouxe ela por 2 motivos. Primeiro, porque ela recebeu os mistérios relativos aos mestres ascensos. E então, se a gente está falando de mestres ascensos, nada mais justo que tá falando um pouquinho da Helena Blavatsky também. E segundo, porque as coisas que a gente fala em apometria, de uma maneira geral, para quem não é da área de apometria mesmo, o pessoal que trabalha nos centros, às vezes parece que a gente é um pouco ET, né? A gente está falando coisas de maluco. Vamos lá, mestres ascensos. Quando a gente fala de mestre ascenso, a gente divide eles em várias escalas, mas a gente vai falar hoje sobre os que estão mais ligados com o planeta Terra. Então, quem são os mestres ascensionados? São conhecidos também como avatares do sânscrito, né, aquele que desce, expressão que define um grupo de seres que alcançaram grande evolução espiritual após diversas encarnações como seres humanos. Então esse é o primeiro ponto interessante, que existem vários seres de luz, alguns passam por encarnações e alguns não passam por encarnações. Esses mestres ascensionados, eles tiveram muitas experiências, assim como nós estamos tendo, até chegar num grau de iluminação que eles tiveram o direito de serem convidados para serem Chohans, ou serem mestres de um raio, que é uma vibração. A gente vai estar falando disso daqui para frente. O primeiro raio, que é o raio azul, hoje ele está sob a direção de um mestre, que é o mestre Elmória. E quem foi Elmória, né? As encarnações mais conhecidas de Elmória foram como Abraão, que foi o patriarca dos judeus, Melchior, que foi um dos 3 reis magos que encontraram o menino Jesus, Arthur foi um rei épico da Inglaterra, Thomas Becket, arcebispo da Inglaterra também, Thomas More, chanceler da Inglaterra, e Akbar, que foi a sua última encarnação, antes da ascensão, que foi considerado um dos maiores imperadores mongóis. E ele, em todas essas encarnações, ele desenvolveu muito o lado espiritual. Ele fica hoje no Templo da Vontade Divina, que fica junto ao Himalaia, na Índia. O chakra correspondente ao primeiro raio é o laríngeo frontal, cristais azul, sodalita, marinha, cianídeo. Características positivas desse raio é a coragem, capacidade de liderança, persistência. Negativas, ambição, egoísmo, manipulação, intolerância, orgulho. A faixa de vibração que esse raio trabalha é compaixão, humildade, tolerância, interesse em partilhar. E a linha de trabalho principal, que é a missão do diretor desse raio, o Chohan desse raio, no caso Elmória, é trabalhar principalmente a fé nos corações, a força, o poder, a proteção e a vontade divina. Quem está ligado com esse raio também, trabalhando em parceria com Elmória, é o arcanjo Miguel, que é o arcanjo que trabalha principalmente o lado da proteção e da fé. Ele é considerado o general dos exércitos celestiais. Então, ele tem a incumbência de fazer a limpeza no planeta, de uma maneira geral, para permitir a fase de transição que a gente vai entrar agora. O raio amarelo, o segundo raio, está hoje com o mestre Lanto. O mestre Lanto, ele foi sumo sacerdote na Lemúria, no templo da Mãe Divina,
foi sumo sacerdote na Atlântida, no Templo do Fogo Sagrado. Foi Huang Ti, o grande e famoso imperador amarelo na China, que foi só para ter uma ideia dos feitos desse imperador, ele trouxe o I Ching, que é aquela escrita cabalística que muitos conhecem, né? Fala do Yin e Yang, do universo, que é uma outra forma também de falar sobre as leis que foram trazidas por Hermes Trismegisto. Ele atribui-se a ele também a medicina, o desenvolvimento da medicina tradicional chinesa, inclusive a acupuntura, e ele foi discípulo direto do Lord Maitreya. O Lord Maitreya é é o Logos do universo, né? Ele estaria situado hoje no Templo da Precipitação, situado nas Montanhas Rochosas, em Royal Tenton, nos Estados Unidos. Esse raio, ele está ligado com o plexo solar, cristal citrino topázio. Característica, é um raio dos professores, daqueles que lidam com o ensino, profissões de cura e serviço, solidariedade, generosidade, filantropia. Características negativas, frieza, indiferença. Faixa de vibração, fé no amor como sendo força curadora. A gente vai falar muito de fé em todos os raios, só que essa questão de fé e de cura, eles têm conotações diferentes. Não é sempre uma fé globalizada, mas uma fé específica. A linha de trabalho, então, do raio amarelo é a sabedoria, principalmente ligada com as leis divinas, a iluminação, que é o princípio da ascendência do espírito e da alma, o discernimento, e a humildade. Quem faz parceria no raio amarelo com o mestre Lanto é o arcanjo Jofiel, que é um dos grandes instrutores divinos dos anjos e dos humanos e principalmente dos seres elementais. Depois a gente tem o terceiro raio, que é o raio rosa, da mestra Rowena. A mestra Rowena, a gente tem como encarnação conhecida dela somente a encarnação de Joana d'Arc. Ela veio de Vênus, ela é uma venusiana que teria encarnado na Terra como Joana d'Arc, segundo ela mesma divulgou. Estaria no Templo da Liberdade, no plano etérico, sobre a Renânia, no sul da França. Está ligado com o cardíaco. Esse é um raio que ele pode ser muito bem aproveitado na apometria. E quando a gente terminar essa explanação sobre os mestres ascensos, a gente vai fazer um link da apometria com os mestres ascensos. Características de adaptabilidade, intelecto claro, habilidade para os negócios, capacidade apurada. Características negativas, tendência a ser excessivo, ativo, nervoso, muito orgulhoso. Faixa de vibração, tolerância, partilha, evitar isolamento. Linha de trabalho, amor puro, misericórdia, perdão. Eu vou falar um pouco, eu vou pular um pouco das frases, falar só o que é mais importante, fazer alguns comentários, porque esse material vai estar disponível para vocês, então vocês podem ler em detalhes cada item. O rosa está ligado com o arcanjo Samuel, que remove todos os obstáculos, que impede o cumprimento da vontade de Deus. O quarto raio está com o mestre Serapis Bey, que é o Chohan desse raio. As encarnações dele também não são muito conhecidas, mas ele veio do Sol Álfega e Ômega, que está localizado na região central da nossa galáxia. Foi sumo sacerdote no Templo de Ascensão na época de Atlântida. Foi os faraós Osíris, Akhenaton 4 e Amenófis 3. Ele foi Leônidas, o grande rei espartano. Todos esses aí são muito conhecidos, né? E foi Fídias, que é o construtor do Paternon. O templo dele está
está situado no planetérico sobre Luxor, no Egito. Esse templo de Luxor, ele é um templo muito conhecido, um templo que emana muita energia, e ele emana energia para todos os outros templos, inclusive. Está ligado com o chakra coronário, né, porque a cor branca, você sabe que é uma das cores que são absorvidas pelo chakra coronário. O cristal, então, é o branco, o selenita. Características positivas: sensibilidade artística, equilíbrio, imaginação. Negativas: comodismo, ímpeto, inquietude. Faixa de vibração: serenidade, equilíbrio emocional e confiança. Linha de trabalho: principalmente pureza, ascensão também, esperança e ressurreição. O raio branco também está sendo trabalhado pelo arcanjo Gabriel, que vocês sabem que é o anjo da Anunciação, que ele traz consigo a força de Deus e a força interna de cada um. Quinto raio, que a gente também usa bastante na apometria, é o raio verde, que está com o mestre Hilário. As encarnações que a gente conhece do mestre Hilário principal é como apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que é o evangelista Paulo, né? que foi Saulo, perseguiu os cristãos e depois se converteu, se transformando num dos maiores apóstolos de Cristo. Em 350 também ele teve uma passagem pela terra, onde foi conhecido como Santo Hilário. Por isso esse nome ficou pelo fato de ser a última encarnação conhecida dele. Trabalha muito, como Santo Hilário, ele foi muito conhecido, curando, pregando e exorcizando em nome de Cristo. O Templo da Verdade é onde ele fica alocado, que está na ilha de Creta, sob a Grécia. Esse raio também trabalha o chakra cardíaco, principalmente a questão da cura e não a questão da fé. Cristais verdes, aturita, quartzo. Características positivas: imparcialidade, amor pela pesquisa, domínio da área. Negativas: ausência de compaixão, simpatia, excesso de minúcias. Faixa de vibração: tolerância, amor, reverência. E a linha de trabalho principal desse raio e desse Chohan são curas, verdade divina, dedicação e concentração, que são essas vibrações que ele trabalha. Trabalha também dentro da vibração do raio verde o arcanjo Rafael, que significa, né, lá naquelas linguagens hebraicas, lá, Deus te cura. Ele é o grande guardião da saúde, ele quem acalma as dores físicas e do espírito das pessoas, também muito chamado para curas de animais. Depois a gente tem o sexto raio com a mestra Nada, que é o raio rubi. As encarnações que a gente conhece dela é como Maria Madalena, e ela trabalha em parceria no plano astral com Mãe Maria. Templo Rubi, situado no plano etérico sobre a Arábia Saudita. O chakra que trabalha esse raio é o básico umbilical. Cristal, rubi, ágata de fogo. Características positivas: amor, ternura, abnegação. Características negativas: atitudes exclusivas, preconceitos. Faixa de vibração: amor, equilibrar seus próprios sentimentos, flexibilidade. E a linha de trabalho principal é a paz, a devoção, a misericórdia e também as curas. Trabalha nesse raio também o arcanjo Uriel, que significa fogo de Deus, que é um dos arcanjos da profecia, que vive rodeado nas miríades de anjos. Sua função consiste em dar apoio e colaborar com a evolução do planeta. E no sétimo raio a gente tem o mestre Saint-Germain, que talvez seja um dos últimos mestres ascensos, e um dos raios mais prodigiosos dentro da apometria, porque a gente pode trabalhar com esse raio em diversos campos. Esse a gente tem bastante encarnações conhecidas dele.
A gente vai falar algumas, então. A primeira que a gente pode citar seria Poseidon, rei de Atlântida, há 50 mil anos. Depois ele foi alto sacerdote do Templo da Chama Violeta, há 13 mil anos. Foi Samuel, profeta de Deus, em 1050. Êxito, na Grécia Antiga. Platão, filósofo, muito conhecido. Foi José, o pai de Jesus. Foi Santo Albano, mártir da Igreja Católica, no século II. Foi o mago Merlin, muito conhecido pela alquimia, no século V. Trabalhou como mentor do rei Arthur. No século XIII, na Inglaterra, ele foi um filósofo e monge e cientista chamado Roger Bacon. Em 1451, ele foi o navegador Cristóvão Colombo. Depois, Francis Bacon. E, por último, a última encarnação dele como San Germano no século XVII. Estima-se, alguns comentários, ninguém pode provar, que nessa última encarnação eles falam que ele viveu por mais de 300 anos. Templo da Liberdade, no plano etérico, sobre os Montes Cárpagos, na Transilvânia. O chakra coronário, que é uma das cores que a gente trabalha, o coronário. Cristal ametista. Características positivas, força e autoconfiança. Negativas, rigidez e regras de regulamento. Faixa de vibração, humildade, brandura, tolerância. Linha de trabalho, ordem, compaixão, apelos, transmutação e liberdade. Trabalha com ele nesse raio o arcanjo Ezequiel, que foi incumbido a ele a custódia do fogo violeto, dos apelos da transmutação, transmutando energias mal empregadas através de palavras, pensamentos, sentimentos e atitudes. Então, a gente fazendo um resumo de tudo que a gente acabou de falar, a gente tem essa tabelinha aí, onde você tem o raio, o mestre, a virtude na qual ele trabalha, o chakra, o arcanjo correspondente, o atributo daquele arcanjo. Qual que é a importância disso daí? Quando a gente for fazer uma cura ou for fazer uma vibração dentro de um campo de trabalho e precisar de trabalhar algum desses chakras, você pode trabalhar o reiki, para quem trabalha o reiki, pode trabalhar a vibração, ou vocês podem fazer a invocação de um desses mestres para ajudar vocês. Sendo que os mestres, eles vão trabalhar as questões mais físicas das mudanças, principalmente dos corpos e do planeta, e os arcanjos, eles têm um poder um pouco maior porque eles são um desdobramento da fonte criadora, de Deus Pai e Mãe. Então o poder deles é muito maior, mas eles também trabalham numa escala muito maior. Então a gente pode pensar nos mestres ajudando a gente mais diretamente e nos arcanjos quando a gente trabalha aqueles campos coletivos. Às vezes a gente faz trabalhos de vibração para o planeta, para algumas instituições. Então talvez fosse melhor chamar os arcanjos. Dentro do campo apométrico, a gente tem uma gama de utilização muito grande. Eu trouxe uma tabelinha só a título de exemplo. Óbvio que vocês talvez trabalhem em outros campos, aí depois vocês podem falar da experiência de vocês com qual campo que vocês trabalham. Então, só como exemplo, a gente vai falar em campo apométrico, por exemplo, embate com forças trevosas, invocação de arcanjo Miguel, trabalhos no umbral grosso, Miguel, mostrar vontade divina no mental, quer dizer, mostrar vontade divina no mental de entidades rebeldes, Eumória. Polarizar a fé no mental de espíritos trevosos, Eumória. Pedir conhecimento e intuição para algum campo aberto. Aqueles que você está na dúvida, o que você faz, que às vezes dá um branco, o que a gente faz naquele campo. Então a gente pode invocar o mestre Lanto para dar essa intuição para a gente. Trabalhar o amor divino e o perdão em espíritos vingativos. A gente pode estar trabalhando o raio rosa com o roênico Samuel, envolvendo eles nesse raio e pedindo auxílio desses seres. Recolher bolsões de espíritos do passado,
a gente pode fazer isso invocando o Gabriel e o raio dele. Tratamento de casas, cavernas e regiões do umbral. A gente pode trabalhar aí com Hilário. Tratamento energético de personalidades e de espírito. Então a gente vai trabalhar, você vê que aquele espírito ou aquela personalidade está desvitalizado ou tem alguma mancha, alguma coisa que precisa ser tratado, alguma enfermidade energética, pode trabalhar com energia verde de Rafael. Vibrações para regiões com guerras e catástrofes, que são aquelas vibrações planetárias. A gente pode invocar a Mestra Nada para ajudar a gente nessas vibrações. Vibrações para ascensão do planeta, que é uma especialidade do Arcanjo Uriel. A gente pode solicitar o auxílio dele nessas vibrações. Transmutar energias deletérias de ambientes. Quando a gente não quer queimar simplesmente, mas aproveitar aquela energia, invertendo a polaridade da energia para usar ela num trabalho que vai ser feito dentro do próprio campo. A gente pode invocar aí a chama violeta de Saint Germain. Transmutar energias deletérias de pessoas negativas, aquelas pessoas que têm pensamentos, sentimentos, né, que a gente chamaria, como é que a gente chama? Pessoas muito negativas mesmo, que elas emanam essas energias negativas, essa energia sai delas. A gente pode invocar, então, a chama e pode invocar o auxílio do arcanjo Ezequiel. Disse que cada um de nós é filho de um raio ou tem um certo registro vibratório de um raio. E uma das maneiras de você saber a qual raio você é mais ligado é através da sua data de nascimento. E aí tem uma equaçãozinha. Não é a melhor maneira de vocês fazerem. É através de uma meditação que vocês peçam que o mestre de vocês, dos raios e os arcanjos se apresentem, eles vão se apresentar. Tá? Dentro de algum tempo eles vão dar uma dica de quem são seus mestres. Mas enquanto vocês não usam essas técnicas, vocês, por curiosidade, podem usar essa da data de nascimento que está aí. Falando de arcanjos e de mestres, a gente fala também um pouco dos Elohims. Os Elohims são quem? São 7 poderosos. Elohims são as contrapartes femininas, são os construtores originais da forma. Por isso Elohim é o nome de Deus. Elohim significa Deus, tá? Nome de Deus usado no primeiro versículo da Bíblia. Servindo diretamente os Elohims estão os 4 seres elementais ou os espíritos da natureza, os gnomos, salamandras, sílfides e ondinas que têm domínio sobre os elementos. Na ordem da hierarquia, os Elohims e os 7 seres cósmicos carregam a maior concentração de luz que podemos compreender em nosso estado de evolução. Em outras palavras, Elohim expressa a plenitude dos poderes de Deus. Os Elohims, então, eles são também um desdobramento, não como os arcanjos, porque eles têm missões diferentes no universo, mas as missões dos Elohims geralmente são a nível planetário. A gente normalmente não trabalha diretamente com eles, porque a gente não faz trabalhos nesse nível. Mas como curiosidade, e como eles estão mais ou menos na mesma linha dos arcanjos, eu trouxe só para vocês conhecerem. Então estaria ligado ao raio azul Hércules e Amazona, com essas vibrações que estão aí na frente, Apolo e Lúmina, do raio amarelo, Eros e Amora, do raio rosa, Astréia e Pureza, do raio branco, Cíclope e Virgínia, do verde, Paz e Aloa, do rubi, e Arcturus e Vitória, do violeta. Além desses seres, também ainda trabalhando pela luz, trabalhando pelo planeta, a gente tem a Federação Galáctica. Quem é a Federação Galáctica, né? O Comando Astar, composto por milhares de espaçonaves de muitos sistemas solares, pertence à grande fraternidade de luz, cujo comandante-chefe é este que vos fala. Isso é uma transmissão. Eles estão aqui para auxiliar a Terra e a sua humanidade no decorrer do ciclo de purificação planetária, realinhamento dos polos, abertura das consciências dos seres terrestres. Eles são de várias hostes celestiais, trabalham junto com o Cristo cósmico.
e tem essas funções. Peguei também um trecho do livro Cidades Infernais, que fala um pouco do trabalho deles nos umbrais, que chama Laboratórios Malditos Instalados no Fundo do Mar. Evidência: vi uma nave extraterrestre pairando no ar a poucos quilômetros do solo. Estava localizado sobre uma entrada de chão, não sei onde. Da nave veio a comunicação seguinte: Irmãs, é com alegria que nos manifestamos entre vós. Fui convocado pela força da luz maior e vim até aqui no intuito de levá-las às regiões mais profundas do plano astral inferior, onde se desenvolvem projetos tenebrosos de acampamento dos feitos danosos das irradiações atômicas. Os seres galácticos, eles têm uma característica seguinte: aqui a gente tem uma relação dos principais comandos que hoje trabalha dentro do comando Astar, que é o coordenador de todos esses comandos dessa federação. Eles vêm de várias galáxias e até de outros universos. Eles estão divididos em seres que estão no nível de evolução da 5ª dimensão até a 13ª dimensão. Então, vocês percebem que somente os videntes conseguem ver aqueles seres que estão da 4ª dimensão para cima. Então, essas naves e esses comandos que eles vêm para ajudar, mas que eles estão nesse grau de vibração, eles não vão ser vistos pelos seres humanos normais, apenas por aqueles videntes que conseguem ter essa vidência dos níveis de vibração mais alto. E mesmo assim, somente aqueles comandos que vibram nos níveis mais baixos. Não vai ter acesso aos comandos que vibram nos níveis mais altos. Hoje a gente tem centenas de naves em volta do planeta, cada uma com uma missão específica, e pouquíssimas naves vibram em 3ª dimensão somente com um propósito específico. A maioria delas estão ligadas aos seres escuros. Dentro das missões do Comando Astar, então, tem resgate das almas que vagam pela Terra, responsável pela proteção e administração de todos os outros comandos, cria portais estelares, como o do 11 do 11, responsável pelas equipes de limpeza do planeta, principalmente limpeza do meio ambiente, questão das poluições, garante o alinhamento da órbita, realiza suporte aos mestres da Fraternidade Branca, responsável pela limpeza do plano astral, os umbrais, eles estão sempre ali com as naves deles ajudando a recolher alguns irmãos, principalmente aqueles que não têm mais chance de encarnar na Terra. Muitas vezes, quando eles são resgatados, eles já são levados direto para essas naves. Dessas naves, depois de tratados, eles já são levados para outros planetas mais atrasados que a Terra, onde aquelas almas vão reiniciar, então, o seu ciclo evolutivo. Realiza intercâmbio com os intraterrenos. Os intraterrenos é uma facção da 4ª raça humana que se desenvolveu no centro da Terra. Eles já estão em 5ª dimensão, a gente não vai entrar nesses detalhes, responsável pela elevação vibracional da Terra, entre outras diversas funções. Este é o principal comando e o mais conhecido por liderar os confrontos com as forças da Cabal, cuidar e curar da Terra. Falando um pouquinho do comando Santa Esmeralda, que talvez esse é um dos comandos que pode ajudar bastante a gente na apometria, o comando Santa Esmeralda surgiu a partir de uma aliança de cura estelar e pesquisa na área de genética. Essa aliança foi feita por uma hierarquia importante de seres de luz de Alfa Centauro, onde amado Mestre Hilário é um dos representantes para o nosso planeta. Aí, mais uma vez, Hilário, que é um dos mestres ascensos, que é responsável pelo planeta Terra, atuando em prol da Terra em outros orbes. A atuação desse comando multidimensional, porque ele atua em multidimensões, esse tratamento que eles fazem geralmente são nos corpos astral, mental inferior, mental superior, é sustentado pelo poderoso Merkaba, que se manifesta além da 9ª dimensão e tem o arcanjo Rafael no comando dessa nave. O comando Santa Esmeralda atua paralelamente com as equipes do comando Astar, da Grande Fraternidade Branca e outras fraternidades solares. Eu não falei das outras fraternidades que existem, porque aqui a gente pode trabalhar mais diretamente na apometria, é a Fraternidade Branca.
Também dentro do Comando Santa Esmeralda tem a parceria das correntes médicas, que a gente conhece muito, por exemplo, corrente médica de Bezerra de Menezes, de corrente médica Dr. Eurípides Barçanufo, né, entre outras. Para nosso planeta, o Comando Santa Esmeralda colocou à disposição das equipes da Fraternidade Branca uma poderosa nave capaz de manifestar até a 9ª dimensão e vindo até a 6ª dimensão. Essa nave comandada por Hilário. Eles trabalham também na cura psíquica, emocional e física de todos os seres, em todos os níveis, desde o mineral até o hominal. Bom, essa nave, né, tem seres e mestres de vários universos, de várias especialidades, mas todos voltados para a cura. Então tem os cirurgiões, médicos, geneticistas. Resumindo, eles fazem resgate de alma, limpeza do astral e umbral da terra. Quando tem aqueles hospitais de campanhas, muitas vezes vários dos membros que estão lá são do Comando Santa Esmeralda. Criação de alianças de cura em diversos lugares da galáxia, comanda todo o deslocamento desde a 9ª até a 6ª, equipado por especialistas em retirada de implantes e cirurgias nos corpos sutis, geneticista, resgate de almas com lesões nos corpos e cura de elementais. Esse último eu destaquei porque esse último é muito importante para a gente dentro da apometria. Então, quando a gente se depara com esses campos aí, com certeza, se a gente invocar o Comando Santa Esmeralda, ele vai mandar um especialista que vai estar auxiliando naquele campo. Depois tem o comando temporal, que eu vou deixar aí, que está mais ligado com questões dimensionais, os Melquisedeques, que atuam direto no conselho kármico, Santa Ametista, estão principalmente ligados com o campo magnético da Terra, com a inversão de polos, com as questões mais de meteorológicas. Comando siriano, eles ajudam principalmente na questão dos portais, controle da abertura dos portais. Então a gente vê aí vários comandos, né? Uriniano, pleiadiano, veganiano, por aí vai. Também fiz aqui uma analogia, vocês podem trabalhar com vários outros campos, mas só para a gente ter uma ideia, eu trouxe como exemplo uma tabelinha, linkando esses comandos. Então, a retirada de implantes, chips e fiações, a gente pode trabalhar com o comando Santa Esmeralda, que eles têm esses especialistas. Cirurgias no corpo etérico ou astral, também tem a corrente médica no comando Santa Esmeralda. Resgate de elementais, quando a gente se demanda com elementais presos em alguma caverna, em algum campo. Retirada de prisioneiros dos umbrais, captura de espíritos extraterrestres fora da lei. Muitas vezes a gente se depara dentro do campo não com um espírito trevoso que seja hominal ou que seja zoantropizado, mas às vezes é um extraterrestre que veio e que está fazendo algum tipo de experiência, né? Aquelas abduções, aquele tipo, a gente pode encontrar com esses seres que fazem esse tipo de trabalho, e aí, no caso, a gente tem que chamar o comando Ashtar para recolher esse extraterrestre, porque existem leis específicas dentro da federação para tratar estes extraterrestres. Confronto com bases reptilianas. A gente sabe que nos umbrais muitas são cientistas, hominais, mas tem também a maior parte dos laboratórios são comandados por reptilianos. E esse embate também pode ser feito aí pelo comando Ashtar. As leis da matéria, física quântica, tudo no universo é energia, toda energia comandada pelo pensamento, e a energia a gente estuda dentro da física quântica. Como o texto é grande, eu vou falar só os pontos principais. Né? Um dos grandes nomes que começou na física quântica foi o Albert Einstein, com as teorias da relatividade, mostrando que no universo tudo é quântico, tudo pode ser quantizado e tudo é relativo. Dentro da física quântica, ela tem relação tanto com a espiritualidade quanto com o pensamento. Né? A gente tem, com relação à física quântica, uma teoria que chama o princípio da incerteza, que mostra o seguinte:
quando você observa um elemento, se você não está observando ele, conforme tem essa experiência de 1927 de Heisenberg, ela se comporta como partícula, né? E quando você está fazendo uma observação, você interfere no movimento, ela se comporta como onda. Então, dependendo da forma que você observa o experimento, aquele átomo, aquela partícula, ela pode ser tanto física, uma partícula, ou uma onda, pode se comportar das duas formas. Então, isso vai, mais uma vez, de encontro com a questão da relatividade e mostra que o poder do pensamento, esse é o a principal mensagem desse experimento, que o pensamento interfere na energia. Então, essa é a mensagem, tá? O pensamento interfere na energia. Depois a gente vê as camadas de elétron, que a gente estudou lá na química, onde essas camadas de elétron, cada camada tem um quanto energético. Quando a gente introduz energia nesse sistema e joga energia em cima de um elétron, esse elétron, ele ganhando energia, ele pula para outra camada mais energética. O que significa isso? Que nós estamos no mundo separado por camadas de vibrações. Então, quando um ser, fazendo analogia com seres, né? Quando esse ser ele aumenta a sua energia quântica, a sua energia vibracional, ele também sobe em termos de esferas, em termos de dimensões. Aí a gente tem na parte superior um elétron girando. Esse elétron, se ele gira para um lado, ele gera um campo magnético, se ele gira para o outro, ele gera um campo magnético inverso. Quando a gente faz aquela inversão de spins que a gente viu lá nas técnicas da inversão de spins, o que acontece é o que está nesse desenho aí. A gente inverte o campo magnético. Então, se você está trabalhando com um mago, que ele tem um campo criado mentalmente em volta dele muito forte, e você consegue criar um anticampo invertendo a polaridade dos spins ou daquela energia dele, você inverte o campo. E a soma dos campos magnéticos se anulam. Se eles são invertidos, eles se anulam. Se eles são na mesma direção, eles se somam. E a física, como tem uma experiência que é muito grande, eu não vou ler para vocês, mas é um experimento científico que mostra que a física está diretamente ligado com a consciência, mais uma vez demonstrando que as energias são regidas e direcionadas pela consciência. Depois a gente tem a teoria das cordas, né? A gente começa com a parte maior, você pega um átomo, né? Ele tem lá os prótons, nêutrons, elétrons, aí você pode dividir ele dentro do núcleo em prótons e nêutrons. Depois a gente divide esses nêutrons em várias outras partículas menores, que são os quarks, e esses quarks, eles ainda podem ser divididos em partes muito menores, que a gente chama de cordas. Essas cordas, elas têm vibrações específicas e elas têm também dimensões específicas. E cada vibração dela gera um tipo de energia diferente. Então, de onde vêm os vários tipos de energia do universo. A segunda teoria das cordas, a teoria de tudo, que fala que foi dada por Albert Einstein. Depois, o número 3 fala que a gente pode usar essas cordas e, dependendo da forma que elas são colocadas, elas estão dispostas em 11 dimensões. E aí a gente lembra que nós estamos na terceira dimensão, mas que existem 11 dimensões, ou seja, outras dimensões, outros universos paralelos, que são regidos através da teoria das cordas, que nós não assimilamos. Por que é importante essa questão das dimensões e das dobras das cordas? Porque quando a gente fala naquela questão dos portais que a gente viu na semana passada, que você pode criar os buracos de minhoca, né, ou está até na teoria de Einstein da relatividade, se você pega um papel, uma folha em branco, desenha 2 pontos, você quer traçar um
a menor distância entre eles, você vai traçar uma reta. Mas se você dobrar esse papel, aí, de repente, a menor distância entre eles não vai ser aquela reta no papel mais, você está dobrando o espaço. Se você pensar em 11 dimensões, as possibilidades elas são multiplicadas. Então, através dessa teoria, a gente explica os buracos de minhoca dos portais de luz e dos portais interdimensionais que existem, que a gente viu na semana passada. Leis das vibrações. As ondas elas têm amplitude, que é a distância entre os picos, comprimento de onda, que representado pelo lambda, que é a distância entre os vales, a velocidade, que é em quão rápido ela se move, a frequência, que é quantas cristas você tem para um determinado espaço. Então, eu coloquei esse slide aí só para vocês entenderem a teoria das vibrações, porque quando a gente trabalha com alguns campos apométricos, você tem seres com vários níveis de vibrações. Se você quer tratar aquele ser, você trata ele com energia, você manipula a energia dentro de estados vibracionais específicos. A gente tem ondas de várias naturezas, mecânicas, que é aquelas que se programam diretamente, as eletromagnéticas são provocadas por ondas elétricas. Ela pode ser unidimensional numa direção, em duas, três, para frente ou de lado. Vou deixar aí para vocês os fenômenos que são originados das ondas: reflexão, refração, difração, interferências. Quanto maior a frequência de vibração da onda, maior a energia de cada quanto, de cada pacotinho de energia que ela transporta. Por que eu coloquei esse slide aí? Esse slide aí quer dizer para a gente o seguinte, que quando a gente está concentrado e a gente foca muito na emissão de uma energia para um campo, para materializar alguma coisa, materializar uma pirâmide, uma cerca de proteção, para desmaterializar uma parede, um equipamento, quanto mais você foca, mais você está acelerando a vibração das energias. E quanto mais você acelera, maior o quanto energético que está sendo gerado naquele comando que você está dando. Por isso a gente falou lá atrás da questão da importância do foco, e aqui a gente está explicando por que esse foco é importante. E por último, para a gente fechar, a gente vai falar de linha do tempo, a gente falou um pouquinho lá atrás. As linhas de tempos são eventos secundários que podem deixar de acontecer, mas os principais sempre acontecerão, porém, o quando é uma função das nossas escolhas. Então é importante a gente saber que existem linhas de tempo fora da terceira dimensão, que a gente tem presente, passado, futuro, às vezes trabalhando no mesmo momento ali. A gente tem, quando a gente trata espíritos do passado, as linhas de tempos que aconteceram, mas a gente pode interferir nessa, a gente não pode mudar o evento que aconteceu, mas a gente pode mudar a linha de tempo para que a consequência daquele evento que aconteceu, ela tenha uma consequência diferente, quando a gente faz a reprogramação daquele acontecimento, né? E também com as linhas de tempo do futuro, onde a gente mostra para entidades que precisam de ver, principalmente os espíritos, porque as personalidades a gente não desdobra para o futuro, a gente pode mostrar, e a gente vai mostrar sempre a linha principal, porque a gente tem, para se chegar no futuro, várias possibilidades. A gente pode ir por uma rua da direita, da esquerda, pode ir uma rua do centro, e dependendo da rua que a gente escolher, a gente pode chegar lá melhor ou pior, mais rápido ou mais demorado. Então, isso são linhas de tempo. Quando a gente abre uma linha de tempo para fazer um transporte para o futuro, a linha de tempo que está sendo mostrada é a de maior probabilidade, mas ela não é a única. Então, a mensagem desse slide é vocês entenderem que não existe uma linha de tempo única. E o Chico, né, fala para a gente: aguardemos a certeza pelas próprias dificuldades superadas, que não há mal que dure para sempre. A gente deixa o joinha. Espero não ter corrido demais, né? E é isso.
Ó, ainda temos 5 minutos. Vixe, Carlos do céu. Se eu fosse mais nova, eu até poderia entrar nessa física quântica, nessa física que você explicou, que eu estudei muito isso aí na minha faculdade. Mas, pelo amor de Deus, é muito complicado. Eu não vou conseguir guardar todas as cores. Então, isso aí eu vou deixar com o Fernando, tá bom? Tá. Só com relação a essa questão da física, gente, óbvio que isso é muito Obrigada, Carlos. complicado, que 99,99% dos seres humanos não vai entender essa questão da física quântica. Mas assim, eu gosto de trazer esse tipo de coisa só para mostrar que sempre existe uma explicação lógica de tudo que acontece. As coisas não são soltas no universo, né? Tudo tem uma lei que rege. Então, a minha ideia foi só trazer para vocês a consciência de que tudo que a gente faz existem leis por trás. Não é que vocês vão ficar decorando, aprendendo isso daí. Óbvio que não é, tá? É só para mostrar que tudo tem lei e que tudo vem de algum lugar, só isso. Mas você sabe de cor todas essas cores e arcanjos e tudo mais? Em nome de Jesus, Fernando, me apoia, me ajuda, pelo amor de Deus. Mas se puder decorar, é melhor, né? Não é? É sim. Mas eu acho que é assim, ó, só o fato da gente saber, ó, você falou, nós estamos trabalhando na terceira dimensão. Só o fato da gente saber que existem outras dimensões, existem esses seres, certo? Que estão conectados também com a gente. E que, de uma certa forma, você pode acionar, vamos dizer, pedir um socorro, não necessariamente, assim, não sei se vai ser em que raio, em que luz, ou decorando nomes, mas você sabe que isso existe e que está ali. Porque eu acho que a gente fica muito nesse quadradinho nosso. Certo? A gente esquece igual. E tem outros universos, e aí quando você fala da física quântica, ela consegue explicar isso melhor para a gente, né? Se a gente estudar um pouquinho. Existem outros universos, tá? Existem Sim, claro. outros locais. Tudo que está além do que a gente está ali. Porque nós estamos muito, muito fechadinho nesse espaço-tempo que a gente vive e que a gente tem uma certa dificuldade, sim, de extrapolar, entendeu? De saber que existem outras missões, existem outras leis, que tudo tem uma ordem nesse universo bem maior, né? E que a gente não está sozinho nunca. Que tem O saber e o conhecer abre possibilidades, não é? Sim. E na hora do trabalho, muitas vezes vai lembrar de alguma coisa aí que vai ajudar no trabalho na hora, né? Claro, isso aí foi para a gente ter uma base, né? Aí essa base é muito importante para a gente poder trabalhar. Se de repente um médium ele está trabalhando e ele vê uma cor rosa, digamos assim, ele vai saber que aquela cor rosa é de Maria, não é de Maria? Acho que sim. Então, é muito importante, Carlos, essa base. Obrigada, viu? Foi Gente, assim, muito eu acho que uma das coisas legais desses encontros nossos é a gente poder estar dividindo. Então, quando a gente entrou aqui, um conhecia 2 recursos para fazer um trabalho, o outro conhecia mais 2, o outro mais 2, o outro mais 2. Quando a gente sair daqui, a gente vai estar conhecendo 10, todo mundo conhecendo 10. Então, isso é importante. Realmente, Carlos. Você tem toda a razão. Porque tudo que eu fazia era na base da prática. Eu nem sabia o que eu estava fazendo. Não tinha nem ideia. E você me explicou e esclareceu muitas coisas, principalmente dos seres elementais que eu amo demais, e eles nos ajudam muito no trabalho. Obrigada, viu? Muito obrigada.
A física também ajuda bastante a gente, né? Não existe tempo e espaço. E tudo é energia. E desde que a gente consiga utilizar essa energia, né? Você falou do foco, agora você está vendo que tudo é energia, então tudo isso eu acho que só vai abrindo, vai que der, que precisar lá dentro do trabalho, eu acho que essas coisas vão fluir. Tá? Com A certeza. gente vai buscar e elas vão vir. Com certeza. E muitas vezes abre também o conhecimento para, na hora do trabalho, você ver um ser, você ter uma ideia do que é aquele ser. Porque muitas vezes você fica achando só, é um espírito sem luz, está bravo. E não é. Muitas vezes a gente trabalha com espíritos que é de outro planeta, né? Que é de outra dimensão, tanto no bem quanto no mal também, não é, Carlos? Isso. A porta abrindo atrás de você. Meu filho. Então, pessoal, entra mais gente aí para participar aí, ó. Tem muita gente que está quietinha aí. Divide com a gente aí os comentários. Acrescenta mais alguma coisa que a gente não está sabendo aí. Eu achei da Vani lá que de repente podia ser o filho dela vindo de outra dimensão. Não é não, né? Não. Era um aquilo lá portal não se abrindo. Aquilo lá não é um portal, não, né? Não, ele foi comprar cachorro quente mesmo. Ô, Carlos, eu queria fazer um comentário que é o seguinte. Todas as vezes que a gente entra nesses modelos de estudo, onde você vai estudar muita coisa que realmente você nunca viu, tudo é muito novo, as pessoas que apresentam muitas vezes não têm experiência clara do que você vai falar, porque na realidade você fala, você estudou baseado em alguém, mas esse alguém muitas vezes não tem o estudo dele confirmado. Então, assim, é a Blavatsky que trouxe isso, depois vem o fulano que trouxe, e aí vem um cientista que prova uma outra parte, e depois de tudo isso, vem um cientista físico quântico aí e desconstrói tudo isso. Porque, na realidade, tudo, igual a Carmen falou, tudo é energia. Né? É espírito e energia, o resto e inteligência, né? Essa parte que é esse modelo organizador aí de tudo. Mas tudo que você está trazendo aí, você vai ver que muita coisa a gente nunca vai usar. Porque não é muito o nosso foco de estudo. Mas uma vez que você entrar nisso e decorar isso, igual a Elaine falou, vou ter que decorar isso, o certo não é decorar, o certo é entender. Porque uma vez que você entende o processo, a hora que você, como médium, perceber que está acontecendo, o que tem já gravado no seu cérebro físico vai aparecer. Só que a gente tem uma mente muito limitada, porque de verdade, quando você está estudando tudo isso, muitas pessoas estão ouvindo tudo isso achando que isso é uma coisa que pela primeira vez eles estão ouvindo. E é mentira. Nós já estamos ouvindo isso há muitos milênios já, há milênios e milênios nessa encarnação, ou nesse planeta, já ouvimos isso em outros planetas, só que a gente é meio burro mesmo, espiritual. A gente não grava as coisas, a gente não tem interesse em ouvir, a gente não tem interesse em guardar, e muitas vezes você entra em contato com coisas que são muito preciosas e, de repente, você passa a vida inteira sem nunca usar nada disso na sua vida. Porque, assim, se a gente tivesse um pouco de conhecimento, vamos supor, só das cores da cromoterapia, a gente já teria uma vida totalmente diferente. Se você conhecer só o raio violeta, que é transmutador, você pode chegar em qualquer lugar, em qualquer momento, com qualquer pessoa, e você pode transmutar aquilo que esteja, de repente, te atingindo, ou fazendo mal para as pessoas, ou isso e aquilo. Isso é na mente. E aí, por isso que eu achei interessante você colocar essa história da física quântica no final, para a gente entender que tudo isso são só variações. Nada disso é um fim. Nada disso é um fim. Tudo isso é um meio.
entende? Então, assim, entrar em contato com tudo isso é importante, Você tem que decorar? Talvez não. Eu mesmo uso pouca coisa disso. Mas, de verdade, quando você usa e vê sentido na utilização, aí isso consolida seu aprendizado. Né? É isso que eu quis dizer, isso mesmo. Paulinho falou o que eu queria dizer. A gente pode não decorar, mas a hora que vê no trabalho prático, a gente vai saber o que está acontecendo, né? Não é assim que a gente precisa decorar, a gente precisa entender para saber o que vai acontecer no nosso trabalho, que é o trabalho prático do nosso... Mais alguém aí, gente? Fala. E é Fala bem aí, o que o Fernando, Paulinho falou. Muitas vezes está ali no trabalho, você viu e não sabe o que é aquilo e está perdendo a oportunidade, não é? De ter trabalhado, de ter visto, de ter aquela possibilidade, tido a percepção, e até mesmo, porque muitas vezes o trabalho está acontecendo, você nem sabe o que é aquilo, mas eles já estão fazendo, eles já estão ali, e você não sabe. Não é? Porque você não tem o conhecimento, você não consegue distinguir, você não tem a sensibilidade, você não está aberto para aquilo. Então, está ali à sua volta e você não tem a oportunidade de aproveitar aquilo, de tirar aquilo, de até, porque é maravilhoso você ver todas essas coisas diferentes, tudo diferente que acontece no trabalho, né? Mas para isso você tem que estar com a mente aberta, o coração aberto e ter o entendimento para entender o que está se passando à sua volta. O Carlos, eu sou nova na apometria, né? E eu acho que abre leques, assim, né? Muitas vezes eu comecei na apometria, comecei na prática primeiro, quando eu comecei o curso, a pandemia veio e eu não pude terminar. E me abriu muitos leques, assim, me fez entender algumas coisas que às vezes eu via no trabalho, eu achava que não era importante naquele momento, mas por falta de conhecimento. E aí agora eu consegui entender alguns contextos aí que eu passei, assim, eu achei, nossa, muito legal. Eu gostei muito. E vou fazer o possível para, assim, não decorar, mas para entender melhor. Porque me abriu leques, assim, me fez entender algumas coisas aqui, eu achei muito bacana. Gratidão. Se a pessoa não decorar, mas quando o trabalho voltar, a pessoa já voltar com uma outra cabeça, com a outra abertura de consciência, com a outra maneira de participar e de observar as coisas, eu acho que já é muito, já é um passo enorme isso. Volta com outra bagagem, né? Sim. Particularmente, assim, eu não sou a favor de decorar nada. Sempre fui contra. Eu sou a favor de você entender. Se você não entendeu nada, então não usa nada. Mas usa o que você entende. Agora, por que eu estou trazendo muita coisa aqui? Porque aquele negócio, você traz 10 e desses 10, fala assim, não, desses 10 tem um aqui que me serve. Mas é importante pro operador conhecer muitos recursos, porque ele vai lidar com muitas situações diferentes. E é importante para o vidente, para ele entender que, às vezes, tem coisa que ele está vendo que é importante ele falar e ele não está falando. E, às vezes, muita coisa que ele vê é diferente, ele acha que é a mesma coisa. Esses seres que eu trouxe hoje, eu não trabalho com todos. E nem com todas essas áreas de vibrações que eles trabalham. Tem aí uns 3 ou 4 só que eu trabalho, mas também não comecei, nem foi decorando, nem foi de uma vez só. Comecei trabalhando com um, entendendo como é que funcionava a técnica, qual que era o retorno que tinha, até poder entender bem. Depois eu descobri que tinha uma outra também, cor, que podia ser auxiliado por um outro arcanjo e tal.
Aí foi através da experimentação que eu cheguei em umas poucas que eu uso hoje, não uso todas, mas foi através da experimentação. E eu trabalho muito intuído, e eu sei que o que vem na minha intuição depende das coisas que eu conheço. Eles não vão me intuir a usar uma técnica, ou me intuir a usar um arcanjo, ou um mestre ascenso. Eu não tenho noção. Ô, Carlos, eu como reikiana, né? Você também é reikiano, é muito engraçado, eu uso muito. Quando eu estou aplicando reiki, principalmente à distância, eu peço muito aos mestres, né? Quando você falou dos mestres ascenso, eu uso muito, né? São Germain, eu peço o mestre Lário, Coelho, eu vou pedindo todos esses mestres eu vou tendo uma intuição na hora que eu vou aplicando o reiki. Então, quando eu fiz o curso, eu aprendi muito a usar essas, poder a fazer essa conexão com os mestres ascensos. Então, na hora do reiki e na apometria, em alguns casos, eu uso muito fogo violeta e dourado. Então, é mais pela intuição, quando eu estou trabalhando com alguém e depende do trabalho, eu uso o violeta e o dourado. Porque vem na hora, violeta e dourado. Mas para aplicação do reiki, eu uso muito reiki de distância. Eu penso que quanto mais o médium, o doutrinador, quanto mais bagagem ele tem, que nem a pessoa é reikiana, ele é passista, ele é outras coisas também, além da mediunidade, ele aclopa tudo isso. Né? Porque muitas vezes no trabalho, chega uma hora que está tendo o trabalho, o que a gente faz? Só emana energia, ou aplica reiki na pessoa. Ali, na hora do trabalho, você está cuidando dos chakras dele e tudo. Eu acho tão importante, quanto mais a pessoa aprender outras coisas também, outras técnicas, ela vai usar tudo isso dentro do trabalho. Então, eu acho tão importante fazer coisas diferentes para, na hora do trabalho, usar tudo que você tem, porque acho que tudo é útil, né? Sim, eu também concordo. A gente tendo a base, como o Carlos está fazendo, é muito importante para a gente trabalhar, porque a gente pode pedir socorro, né? De tal arcanjo, de tal luz, de tal, sabe? Não é só a prática, tem que ter a teoria também para a gente poder entender o que está acontecendo naquele momento e poder ajudar mais e mais rapidamente, né? Sim. Gostei. Aber, Bonfim. Eu gostei muito, Carlos. Eu, particularmente, tem muita coisa aí que eu não uso, deve ter umas 3 coisas que você falou. Eu acho que a afinidade da nossa sintonia, né, ajuda demais. Quando a nossa mente conhece outras coisas, nossa mente não é muito mecânica, né? Então, quando ela conhece outros campos, ela visualiza outras coisas na hora do trabalho, é isso que você falou. É muito mais fácil de apresentarem para nós aquilo que a nossa mente tem mais afinidade, ou dessa vida ou de vidas passadas. Eu acredito muito nisso, tá? Eu achei fantástico você mostrar que o tanto que o pensamento interfere na energia, mesmo pela física quântica, tudo que você mostrou. Isso é muito nobre no nosso trabalho, né? Eu gostei muito. Obrigada. Fernando. Fernando, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu falar nada. O Carlos aí já falou tudo, trouxe bastante coisa para a gente. Já li algumas coisas sobre essas energias, essas forças, né? Mas como a maioria das pessoas, a gente vai mais pela intuição, né? Vamos trabalhar mais
vamos trabalhar uma reconstrução, né? O resgate de espíritos. A gente vai pela intuição. Bom seria, né? O legal seria a gente ter essa afinidade maior com essas teorias para o grupo, para isso assim criar uma sintonia melhor no grupo. Tanto o médico como o doutrinador, qualquer médico que a gente for trabalhar, se ele já tiver esse conhecimento, pô, legal. Vamos na inspiração mesmo, né? É o que a gente tem feito sempre. Né? Um pouco das técnicas, da cores, né? É muito importante a gente saber as cores para trabalhar com para desenvolver, né? Vamos dizer, essa intuição mais refinada que a gente precisa para trabalhar. Mas eu gostei bastante teoria, bastante coisa para a gente. Estudar, é bom para a gente saber que não sabe nada. Pessoal, vou indo, tá? Tchau, fiquem com Deus. Boa semana para vocês. Muito obrigada, Carlos. Você foi um mestre maravilhoso. Obrigada a todo mundo. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Um beijo, querido. Beijo. Joana, fala alguma coisa. Agradeço. Giovana, eu vou abrir meu microfone. Ela está com o microfone. Abre. Abre. Então, hoje eu cheguei atrasada, mas eu vou estudar melhor. E aí, depois da próxima semana, eu vou mesmo. Muito bom a parte que eu assisti. Foi muito... acrescentou muita coisa daquilo que a gente vê, que a gente presencia. E nem sempre tem o conhecimento, como disse o Paulinho. E acrescentou muito mesmo. Para mim, acrescenta muito todas as vezes, né? Mas eu vou estudar um pouquinho mais. Hoje eu cheguei meia de última hora. Vocês me desculpam. Mas a próxima eu vou estudar e vou falar um pouquinho mais, tá? Muito bom, Carlos. Parabéns, foi muito boa mesmo. Ô, Carlos. Estou ouvindo. Eu queria só falar também, eu vou ter umas coisas para fazer aqui ainda, que eu tenho uns trabalhos ainda. Eu queria só, para encerrar assim, a minha participação, essa questão da teoria das cordas. Eu acho que se um médium nunca estudou nada com relação à física quântica, essa é a hora. Porque, de verdade mesmo, o que nós temos visto dentro de quase todo o processo, não só científico, mas mesmo religioso, até os cientistas dizem que é muito mais fácil hoje, a ciência está muito mais perto de Deus que a religião. Porque, de verdade mesmo, quando você começa a estudar a teoria das cordas e outras teorias, falando dos vários universos, dos vários níveis energéticos, de todos esses planos que estão justapostos sem se misturarem nem nada, quando o médium tem esse conhecimento, ele passa de um portal para o outro com uma facilidade e ele oscila e navega entre portais, procurando, assim, vamos falar o nosso caso, procurando magos, procurando ligações, procurando aparelhos, porque a gente sabe que o que a gente trabalha dentro de um trabalho apométrico é somente o que a gente consegue ver. Só que existem várias gradações para cima e várias para baixo. Então, quanto mais o médium está conectado, oscilando de um portal para o outro, de uma frequência para outra, isso muda muito. Porque você sair daqui para um outro planeta, você sair daqui e para um outro universo, é só uma questão de semântica, porque, de verdade mesmo, você pensou, você já foi. Sim. Então, é interessante você ter isso, porque, assim, igual a Sandra falou, né? O poder que tem a mente. Mas não é só a mente, porque além da mente, além do corpo, além da energia, nós somos alma. E essa nossa alma, ela é eterna, ela é imutável, ela é
assim, teve começo e não terá fim. Ou seja, você pode sair daqui, ir para o futuro, sair do futuro, voltar para o passado, e vir no presente, ir para o futuro de novo. Ou seja, essas possibilidades passam a ser infinitas. E eu posso ir para o futuro num nível, eu posso ir para o futuro numa oitava acima, numa oitava abaixo. Gente, isso é uma coisa, assim, que é surreal. Surreal. E isso, assim, a ciência hoje já mostra isso para a gente. Ela já capacita hoje. E eu nunca esqueço do Maurício dando essas teorias que são novas para a gente, mas o Maurício já estuda isso há 10 anos, 20 anos, e ele fala que o que está vindo por aí são coisas assim, que a gente não tem ideia, que a ciência já está conseguindo provar, não só através dessas teorias que já existem, mas coisas que já estão sendo, sabe, estão aparecendo por outras pessoas ainda. Então, assim, nós temos na apometria um laboratório vivo de energias físicas, de energias astrais, de energias mentais superiores e, acima de tudo isso, um laboratório para a gente testar energias da alma, que é uma coisa que está fora do tempo e fora do espaço e não está nessas dimensões que a gente trabalha. Porque eu acho que isso que é o grande, assim, a coisa mais fantástica que existe. Eu posso estar trabalhando com o meu corpo, trabalhando com alguém que está na minha frente. Mas, de verdade, a hora que fecha os olhos e entra num campo, só Deus sabe onde a gente está. E, muitas vezes, se você se capacita, eu já trabalhei, já tive experiência de trabalhar com um médium só, desdobrado em 3 lugares simultaneamente. Ele sai daqui, ele vê ali e vê lá. Tudo simultâneo. Como o Eurípides Barçanufo fazia mesmo. Ele estava sentado aqui, ele fechava os olhos, ia lá, fazia um parto e voltava. Onde ele estava? Fazendo um parto. E ele voltava para o corpo, pronto, acabou. Então, assim, é um laboratório fantástico. Eu sou apaixonado nisso, né? Eu, dependendo de mim, isso vai perdurar por um bom tempo ainda, e se Deus quiser, ainda nós vamos ver coisas muito diferentes e novas, além de tudo isso que a gente já está vendo, né? Legal. Verdade. Bom, eu sou nova aqui, né? Igual a Gabi falou. Você é nova nada, Isabela. Você era nova quando você chegou. Sou assim, perto do pessoal que está aqui. O pessoal já está aqui, ó. Olha eu nos comandos, ó. Né? Olha eu nos comandos, ó. Ai, tá sendo ótimo, tá sendo muito, assim, acrescentador. Tá me agregando muito conhecimento. Para de rir, Paulinho. Como a gente vai parar de rir com essa carinha de felicidade sua? Pode ser que nessa vida seja muito novo para você, mas eu tenho certeza que não é, né? Para sua alma não é. Verdade. É que, na realidade, ela não tem noção dos anos-luzes que nós estamos aqui. Ela não tem um pingo de noção disso. Ai, não mesmo. Ainda estou meio perdida. Não, mas você está junto há anos-luzes, minha filha. Você não caiu de paraquedas. Não, né? Não, acaso não existe. Isso não. Essa é a filha pródiga que pegou a parte da herança e torrou tudo. Você pode ter certeza disso. E agora está voltando com o rabinho no meio das pernas. É. Ai. Não sei não, acho que aqui todo mundo já foi queimado na fogueira, hein? Já. Ou mandou queimar, né? É. Ou mandou queimar. Acho que nós mandamos queimar, viu? Ô, gente, eu vou me despedir, tá bom? Tá bom. Estourou o horário nosso aí, vamos agradecer a vocês. E semana que vem, só para lembrar vocês, é personalidade, né? Captação psíquica, personalidade.
Tem bastante coisa interessante aí para vocês. Acho que vocês vão gostar até mais do que as outras. Então, estaremos juntos novamente. Um abraço e uma boa semana a todos. Deus Um quiser. abraço, boa noite. Abraço, Obrigada. gente. Obrigada, Carlos.